A Candy's Burgers and Fries surgiu em 1987 como a principal alternativa comercial à Freddy Fazbear Pizza. Enquanto a concorrência enfrentava o encerramento de suas unidades, a Candy's expandia suas operações com uma nova linha de animatrônicos, inspirados nos modelos dos Toy de FNAF 2. As gravações recuperadas do sistema de segurança, no entanto, contradizem a imagem de entretenimento projetada pela empresa. O turno começa em um restaurante operando sob reformas. A gestão trocou os modelos animatrônicos diversas vezes nos últimos anos como parte de um esforço para manter o negócio em funcionamento. Este Candy's Burgers and Fries atual representa apenas a última de uma série de tentativas de fazer a empresa lucrar. As câmeras de segurança cobrem 4 animatrônicos principais em constante circulação pelo salão: Candy, Cindy, Chester e o grupo dos pinguins. A equipe de segurança baseia a rotina nas informações das fitas de áudio deixadas pelos antigos funcionários, que reforçam a ideia de um local de diversão familiar. O restaurante possui uma fábrica interna própria, que permite aos técnicos construir e realizar reparos nos robôs sem qualquer auxílio de empresas externas. Dentro desses registros de fabricação, aparece um novo animatrônico, chamado Vinny, uma espécie de puppet um pouco mais assustador. Ele possui uma aparência diferente de todos os outros personagens, com um design que causa estranheza e não se encaixa na temática infantil do ambiente. Não existem documentos públicos ou registros de manutenção que expliquem a origem ou a função específica desse animatronic, deixando Vinny como uma peça isolada dentro do depósito da empresa. A arquitetura do Candy's Burgers and Fries aproveita todo o espaço disponível, com câmeras posicionadas para cobrir o salão de festas, todos os corredores e a sala de controle. O sistema de segurança permite a observação do prédio inteiro, enquanto os sensores de movimento mantêm o registro de qualquer deslocamento dos animatrônicos durante o período em que o restaurante deveria estar vazio. Esse monitoramento funciona como o método principal de contenção de falhas no local, registrando cada movimento quando as luzes se apagam. A produção interna dos robôs exige a presença de uma equipe técnica em tempo integral. Cada unidade possui funções programadas para interagir com o público, mas os sistemas internos do Candy e da Cindy apresentam um nível de tecnologia superior, com reconhecimento complexo. O custo para manter essas máquinas em funcionamento permanece alto, o que gera uma discrepância entre o objetivo de lucrar com os restaurantes e o gasto elevado com a manutenção dos sistemas. O guarda noturno realiza vigilância em um ambiente que, apesar de parecer funcional, opera sob o risco permanente de falhas e riscos à sua própria vida. No final da noite, o áudio apresenta as instruções padrões para o encerramento do turno de trabalho. O fim do expediente não significa que o prédio interrompe as atividades ou que as máquinas param de processar dados. As gravações deixam claro que o estabelecimento funciona sob um monitoramento rigoroso, registrando todos os eventos que ocorrem enquanto os clientes estão fora. A transição para a segunda noite marca o início do registro de anomalias pelo sistema de segurança, servindo como a base de comparação para os eventos críticos que ocorrem em seguida. Após a conclusão do turno, o sistema de segurança disponibiliza uma nova gravação de áudio, que registra um evento importante. O conteúdo dessa fita diverte das instruções de operação anteriores e documenta o momento em que a integridade daquele restaurante infantil é quebrada. O registro de áudio capta um assassinato ocorrido dentro das dependências do estabelecimento. Durante a reprodução desse evento, o animatronic Vinny aparece de forma breve nas câmeras, mantendo uma postura de observação diante do crime. Ele não interfere na ação, limitando-se a registrar o ocorrido como um espectador, que tenta alertar algo a nós. Nessa gravação é possível ver a presença de um endoesqueleto coberto por sangue, indicando que alguma coisa bizarra está acontecendo na Candy's. Esse evento não representa um caso isolado, mas o início de uma série de incidentes que os responsáveis tentaram ocultar das autoridades. O surgimento de sons captados pelo sistema de áudio sugere a presença de outras vítimas no local durante o mesmo período. A fita de áudio confirma que a segurança do turno lida com ameaças que extrapolam falhas técnicas ou o mau funcionamento dos circuitos das máquinas. As câmeras de segurança funcionam como a única fonte de evidência dos crimes, visto que o segurança da noite, embora presente, não possui acesso direto aos locais onde os ataques acontecem. O sistema de monitoramento registra cada etapa do processo de ocultação das vítimas, servindo como o arquivo definitivo da tragédia. O Vinny permanece presente em diversos pontos da gravação, reforçando sua função como testemunha silenciosa dos eventos. A estrutura da Candy's Burgers and Fries, antes apresentada como local de lazer,
passa a funcionar como um ambiente de contenção de assassinatos. Enquanto as fitas tentam manter a fachada de um restaurante funcional, as imagens exibidas no monitor revelam o estado real dos bastidores da unidade. O endoesqueleto ensanguentado encontrado pelo segurança ao final da noite serve como uma prova definitiva de que a segurança dos funcionários e dos clientes foi comprometida. A partir deste ponto, o turno noturno deixa de ser uma vigilância preventiva e passa a ser uma observação direta da atividade criminosa ativa no estabelecimento. A transição para a terceira noite mantém o padrão de revelação progressiva dos fatos através das gravações de áudio e do comportamento estranho dos animatrônicos. O sistema de segurança continua registrando dados que conectam o histórico de assassinatos à operação da fábrica interna. A evidência de que os crimes ocorreram dentro das dependências do restaurante altera o foco da investigação para a identificação da origem dessas ações. O registro da segunda noite estabelece o precedente necessário para a análise dos eventos que atingem um nível mais elevado de gravidade nos períodos seguintes. Na terceira noite, o tom das gravações muda drasticamente. O áudio confirma que um assassinato ocorreu nas dependências da pizzaria em 24 de setembro de 1987. O Vini aparece novamente nas câmeras, dessa vez apontando o local exato onde o crime foi cometido, como se quisesse mostrar o que houve. Paralelamente a isso, a pizzaria de FNAF 2 encerra suas atividades, o que causa uma migração imediata de clientes para Candy's Burgers and Fries. Muitas famílias levaram crianças para o local, buscando a alternativa que parecia ser a única opção viável na cidade, sem saber das ocorrências graves dos dias anteriores. Durante essa noite, o Phone Guy começa a detalhar o comportamento dos animatronics. É mencionado que os robôs interagem de forma tranquila com o público infantil, mas apresentam reações estranhas e agressivas na presença de adultos. Eles ficam encarando, como se tentassem reconhecer algo ou alguém. Esse comportamento é diferente do esperado para máquinas programadas para o entretenimento e indica que existe uma memória ou intenção oculta em seus sistemas. O animatrônico Blank também é citado como um dos grandes atrativos, apesar de sua aparência envelhecida e desgastada, que acaba sendo o alvo preferido dos desenhos das crianças no restaurante. Também tomamos conhecimento da existência do animatronic Old Candy. A equipe técnica tenta recuperar esse modelo, o que sugere que os animatronics que circulam no salão principal não são a única versão disponível ou necessária para o funcionamento da fábrica. Esses esforços da equipe em restaurar o Old Candy levantam questões sobre o que aconteceu com as versões anteriores e por que a empresa insiste em manter esses modelos funcionando no mesmo ambiente onde crimes ocorrem. O monitoramento da terceira noite revela que o perigo agora é constante. O fato de os animatronics reagirem de forma distinta entre crianças e adultos sugere uma diretriz programada ou um reconhecimento facial que foi alterado. O ambiente, que deveria ser de festa, transforma-se em um local de observação, onde o segurança percebe que não está apenas vigiando robôs, mas sim um cenário de possíveis assassinatos. Ao encerrar a terceira noite, fica evidente que o restaurante não consegue mais esconder a série de incidentes. O fluxo de clientes vindo de FNAF 2 coloca pessoas em risco, e a Candy's Burgers and Fries não tem condições de garantir a segurança necessária. As gravações deixam claro que os animatronics possuem um entendimento sobre a presença desses adultos e que isso não deveria estar acontecendo. O mistério envolvendo o Blank, o Old Candy e o comportamento dos outros personagens aponta para uma conexão entre as falhas e os assassinatos que estão acontecendo na fábrica. Na quarta noite, a situação na Candy's escala para um nível muito mais crítico. As gravações de áudio indicam que os assassinatos não pararam, pelo contrário, eles se tornaram frequentes. Ao invés de apenas um endoesqueleto isolado como nas noites anteriores, as câmeras mostram Candy e a Cindy encostados um no outro, e o Vini aparece novamente, apontando para os dois, como se estivesse sinalizando que algo aconteceu e que os dois animatrônicos têm uma ligação direta com as novas vítimas. Quando o jogador observa o Candy e a Cindy novamente, eles estão encarando a câmera. Esse comportamento confirma, ou pelo menos nos dá mais suspeita, que mais duas crianças morreram e foram colocadas dentro dos robôs. O segurança está assistindo a tudo através das gravações, o que o torna um cenário extremamente frustrante, já que ele percebe que os crimes vão acontecendo e não tem qualquer forma de intervir ou impedir o que está sendo registrado. O sistema de segurança funciona como uma testemunha do que já aconteceu no passado, enquanto o guarda vive aquilo como se fosse um arquivo de terror. As gravações de áudio revelam que o próprio segurança não tem clareza total do que está ocorrendo, mas as imagens não deixam dúvidas.
Cada movimento dos animatrônicos no salão principal reforçam que eles não são apenas máquinas, mas recipientes para os corpos das vítimas. O fato de o Vinny estar presente em todos esses registros como um observador ou um denunciante levanta uma questão importante sobre qual é a real função dele dentro da fábrica. Ele parece tentar passar uma mensagem, mas o tempo para as vítimas já esgotou. O ambiente de trabalho se torna insustentável. O segurança percebe que as câmeras não estão apenas monitorando o prédio, mas sim catalogando uma série de crimes em tempo real através das fitas. A Candy's Burgers and Fries agora é um depósito de corpos escondidos em carcaças de metal. A conexão entre a migração dos clientes da Fazbear e o aumento das mortes na Candy's mostra que o restaurante nunca foi uma opção segura para ninguém. A quarta noite encerra com a sensação de que não há mais saída. O segurança continua preso em uma rotina de observar fatos que ele não consegue alterar. As evidências de que Candy e Cindy agora abrigam o que restou das novas vítimas transformam o restaurante em um lugar que precisa ser investigado, mas as gravações mostram que o encobrimento dos fatos é a principal prioridade dos donos da fábrica. O Vinny permanece na ativa, sinalizando que a tragédia ainda não atingiu seu ponto final. A quinta noite marca o momento em que a cronologia dos eventos se expande. A gravação do áudio apresentada não pertence ao ano de 1987, mas sim a um registro de 1964. Ainda dentro da fábrica de robôs, isso comprova que os projetos da Candy já existiam décadas antes da abertura daquele restaurante de 87. A existência desses arquivos mostra que a empresa carregava um histórico de operações e experimentos com animatrônicos muito anterior ao que o público imaginava. Enquanto o segurança processa essa revelação, o Vinny aparece nas câmeras para deixar uma sequência de mensagens diretas no monitor. Erro meu, um problema, seu problema. Essas mensagens revelam que o Vinny possui consciência das falhas técnicas e criminais que cercam o local, funcionando como um condutor das informações que o segurança tenta ignorar. O conteúdo da gravação de 1964 conecta a origem da tecnologia usada nos robôs a um período onde o restaurante sequer era uma hamburgueria, indicando que a base do sistema já continha os mesmos problemas de funcionamento observados nos anos 80. O segurança chega ao final do expediente com a instrução de que o turno acabou, mesmo sabendo que a estrutura de vigilância não impediu nenhum dos acontecimentos registrados. A quinta noite termina com a percepção de que o restaurante opera sob diretrizes que visam manter o silêncio sobre os crimes cometidos. A gravação extra da sexta noite apresenta uma revelação final sobre o assassinato da Candy's Burgers. O áudio detalha a existência de um novo animatrônico, Rhett. Este modelo é muito mais rápido e agressivo do que os outros que circularam pelo estabelecimento. O Rhett não se comporta como um robô programado para o entretenimento, mas como uma entidade que circula pelo restaurante com o objetivo de buscar novas vítimas. A sua aparição na sexta noite confirma que ele é o responsável direto pelos assassinatos, escondido nas sombras da pizzaria de uma forma que o sistema de segurança apenas consegue identificar quando já é tarde demais. Rhett atua com uma velocidade que supera os sistemas de monitoramento do prédio, tornando a vigilância do guarda uma tarefa inútil. As diferenças no comportamento do Rhett em relação ao Candy ou a Cindy mostram que ele não possui a restrição de cuidar das crianças ou interagir com o público. O foco dele é a eliminação de qualquer pessoa que circule pelo local. A fita de áudio desta noite confirma que o assassino não estava apenas escondido, mas sim integrado à estrutura do restaurante como uma peça central de todo o esquema criminoso. O Rhett apresenta o desfecho da investigação iniciada nas noites anteriores. Para concluir, existe um assassino operando dentro da Candy's, utilizando as carcaças dos animatrônicos para ocultar o rastro de suas vítimas. O Vinny tentou alertar sobre esse problema durante todas as noites, mas o sistema de segurança apenas registrou os fatos sem oferecer uma forma de reação. O segurança é dispensado ao fim da sexta noite, deixando para trás um prédio que contém a história completa de um crime que as fitas de áudio tentaram esconder por décadas. A narrativa encerra com a confirmação de que este é apenas o início. Essa história irá continuar em Five Nights at Candy's 2. Se você quer se aprofundar na história do FNAF, recomendo ler os livros da trilogia original, começando pelo Silver Eyes e depois partindo para os contos Fazbear Frights.
Todos esses estão disponíveis na versão oficial na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você chegou até aqui, já se inscreve e deixa seu comentário sobre a história dessa fangame. E pode deixar sua sugestão para o próximo vídeo, eu vou responder todos vocês nos comentários. Até a próxima!